Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa super aula. Obrigada por estarem aqui. Lembrando que hoje também nós teremos um momento bem importante para vocês que se inscreveram e eu vou explicar tudo o que vai acontecer, tá bom? Vou projetar aqui minha apresentação. Eu estou muito feliz porque também vou compartilhar com vocês algumas novidades que a Genetic está trazendo também para o nosso dia a dia, para a nossa prática clínica. Então, hoje é uma noite bem importante para nós e eu também espero que seja para todos vocês. Hoje nós vamos falar a respeito do teste emagrecer. Quem aqui já conhece o teste emagrecer? Coloca eu aí, eu quero saber, gente. Faz um sinal aí. Quem aqui está pela primeira vez? Quem aqui não participou da semana do emagrecimento? Tati, fui convidada agora, estou chegando agora. Ó, várias pessoas já conhecem, hein? Quero saber se você já conhece. Ó, a Cláudia falou que chegou agora, primeira vez. Ótimo, perfeito. Nós fizemos uma semana de atualização a respeito de obesidade e nós colocamos lá no canal do YouTube da Genetic. Então, depois que finalizar tudo aqui, nós vamos compartilhar com vocês, no decorrer da semana, a gente compartilha também os links para que vocês também possam se atualizar. Essa atualização ela é importante para que a gente alinhe também as nossas expectativas em relação a trazer tudo que a gente tem de evidência científica, tudo que a gente tem de teoria, com a prática clínica. Para quem não me conhece ainda, eu sou Tatiane Fuji, eu sou nutricionista, sou consultora científica da Genetic. Já estou nesse ramo junto com a doutora Cíntia Vilhena, junto com ela há 11 anos. Né? Completei agora, em março, 11 anos, trabalhando com testes de nutrigenética. E nesse ano, a Genetic trouxe para o mercado brasileiro uma versão atualizada dos principais polimorfismos, genes e variantes genéticas que podem auxiliar os nossos pacientes no processo de emagrecimento. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre todas essas informações. A fim de otimizar o nosso tempo, eu também pincelei algumas informações que eu vou compartilhar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, levanta a mão, manda no chat. Nós temos aqui também o Gabriel. O Gabriel, ele faz parte do setor comercial e ele pode nos auxiliar também, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem falar com o Gabriel, tá? Muito bom, vamos lá. Então, a aula de hoje, e gente, fiquem bem acostumados, porque essas aulas, como hoje, elas vão acontecer de forma rotineira, tá bom? Então, hoje é a primeira, mas vocês já fiquem acostumados para que pelo menos aí uma vez por mês a gente tenha uma aula de atualização, tá? Então, já coloca aí na lista de vocês, que assim que nós soubermos da próxima data, vocês já marquem aí esse tempinho para estar junto conosco. Nós vamos falar hoje sobre nutrição de precisão e emagrecimento, papel do exame genético emagrecer. Perguntei para vocês quem já conhecia, a grande maioria conhece, mas a gente também tem pessoas novas chegando, isso é muito bom. E eu gosto muito porque se nós estamos num grupo fechado aqui, isso é sinal de que existem pessoas comprometidas, pessoas que querem estudar, pessoas que querem se atualizar eu conto com vocês nesse processo, porque quanto mais pessoas interessadas, quanto mais pessoas dispostas, quanto mais gente querendo fazer da nutrição e da medicina de precisão algo relevante dentro das condutas práticas, melhor para todos os nossos pacientes, né? Então, novamente, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o emagrecer. E para começar, vou dar depois esse recadinho de novo, mas deixa eu dar esse recado aqui. Vocês viram? Quem aqui já segue a Genetic? Se vocês ainda não seguem a Genetic lá no Instagram, precisam seguir a Genetic. Por quê? Vocês estão vendo esse post aqui? Nós fizemos essa publicação hoje, no período da tarde. E aí vocês vão fazer o seguinte, não precisa ser agora, tá bom? Não precisa, eu quero que vocês foquem no que eu vou falar. Mas vocês precisam ir lá nesse post, lá no Instagram da Genetic. Vocês primeiro precisam, né, seguir a Genetic para estar por dentro de todas as atualizações.
e aí vocês vão responder essa perguntinha aqui do post. Responder não precisa ser de uma forma prolixa, podem ser sucintos, mas responder aquilo que realmente faz sentido para vocês. Qual a importância da genética no processo de emagrecimento? E essa perguntinha eu já começo a minha aula. Qual que é a importância da genética? Por que que a gente avalia a genética, né? Por que que a gente avalia essas variantes genéticas que são tão relevantes no processo de emagrecimento? O processo de emagrecimento, ó, coloquei até aqui depois para vocês verem que tá tudo certo, né? Vocês vão comentar, vão curtir, vão seguir. O processo de emagrecimento, ele é muito complexo, mais complexo do que a gente pensar simplesmente em déficit calórico. Com certeza, vocês já observaram que os pacientes respondem de maneiras distintas. E essas respostas distintas, elas se referem principalmente à variação com que esse paciente ele tem disposição, seja uma variação genética, que já tem ali uma carga, ele já traz essas informações herdadas, ou uma variação no ambiente em que ele vive, ou, e muito mais frequente, a combinação dessas variações do ambiente junto com o perfil genético que esse paciente apresenta. No ambiente, a gente pode entender quando a gente faz uma anamnese com ele. Então, a gente conhece um pouco dos hábitos, a gente pergunta sobre perfil intestinal, a gente pergunta sobre sono, a gente pergunta sobre atividade física, a gente pergunta sobre comportamento ou compulsão alimentar, a gente faz essas perguntas muito mais direcionadas. A gente pergunta também se ele já teve alguma é, experiência prévia, né, com o processo de emagrecimento, e o que aconteceu dentro dessa experiência. Então, são perguntas corriqueiras da nossa anamnese. E é por isso que é tão complexo, e é por isso que a gente quer trazer facilidade para essa complexidade. Como, Tati? Com o teste emagrecer. No emagrecer, nós vamos avaliar 13 eixos. E esses eixos que nós denominamos, né, como eixos, ou seja, até para facilitar a nossa didática, para facilitar também com que vocês entreguem essas informações para os pacientes, esses eixos eles estão distribuídos da seguinte maneira: a gente tem o consumo alimentar, onde, por exemplo, a gente vai encontrar genes como FTO, a gente vai encontrar genes como BDNF, a gente tem adipogênese, promoção ali e favorecimento, né, da, desses adipócitos, dessa diferenciação desses adipócitos. Então, a gente vai observar ali genes que são importantes, que vão contribuir para essa adipogênese. A gente vai observar adipocinas, então, como se fossem citocinas mais importantes dentro desse tecido adiposo, como, por exemplo, a adiponectina. A gente vai observar a sinalização de insulina, porque a gente sabe que no processo de emagrecimento, se eu tiver uma sinalização favorável ou aumentada, isso vai prejudicar também com que esse paciente ele tenha, assim, um emagrecimento efetivo, fora outras complicações, fora outras alterações. O perfil de neurotransmissores, e aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o perfil de neurotransmissores, porque eu gostaria que vocês também tivessem um entendimento de que o teste emagrecer, ele pode, deve ser aplicado dentro desse processo de emagrecimento personalizado, mas a gente pode olhar além para esse paciente. E eu vou mostrar para vocês o caminho de como a gente pode conduzir esse paciente a ir além também. A gente tem aqui o metabolismo de cafeína, né? Quantos pacientes tomam cafeína como um recurso, né? Além do recurso ergogênico, para tentar estimular, por exemplo, termogênese, para tentar estimular ali o aumento de temperatura corporal que leve a um processo de emagrecimento em última instância, né? A gente sabe que também vai depender da saúde da mitocôndria, né? Metabolismo também de estresse oxidativo, a gente tem ali genes que vão colaborar para respostas ao estresse oxidativo. A gente também avalia dentro do emagrecer o cronótipo, porque é tão importante o sono quando a gente fala a respeito do processo de emagrecimento. Então, um sono de qualidade, um sono reparador, saber se esse paciente ele é mais vespertino, né? Ele é mais matutino, mais noturno ou vespertino, tudo isso vai influenciar no processo. Tem estudos mostrando, por exemplo, que dependendo desse indivíduo, ele pode ter mais benefícios se ele fizer por exemplo, a principal refeição dele, supondo que seja o almoço, que foi o caso desse estudo, seja antes das 2 horas da tarde. Então, a gente pode pegar muitos pacientes que consomem um almoço ou a principal refeição após as 2 horas. Então, isso também pode influenciar
o horário das refeições, né? Perfil de cronótipo, saúde hepática. Então, muitos vão tomar vários chás, vários emagrecedores aí. Como que está a função hepática? Muitos podem, inclusive, cursar com esteatose hepática, então a gente também avalia esse risco, essa predisposição, tá? A gente também observa o perfil de termogênese propriamente dito, com as UCPs, tão importantes lá na mitocôndria, né? Quando a gente tem ali transferência de elétrons dentro da respiração ali celular. Nós temos também o perfil de saúde intestinal, porque a gente sabe que se eu não tiver um intestino saudável, esse paciente ele vai ter mais prejuízos, e a gente sabe que um paciente acima do peso, com perfil inflamatório aumentado, também é um candidato fortíssimo para ter alterações, e entendam alterações de uma maneira muito generalista dessa questão intestinal, então a gente avalia lactose, glúten, para colaborar para o processo de emagrecimento. Temos a vitamina D, porque a gente também tem estudos brasileiros mostrando que baixas concentrações de vitamina D estão associadas com aumento da chance de adipogênese e a saúde da tireoide, né? Quem nunca ouviu falar, eu tô acima do peso porque a minha tireoide, porque eu tenho hipotireoidismo por causa da tireoide, né? Então, nós também colocamos esse perfil da tireoide para a gente avaliar o todo. E dentro desse perfil, a gente entende que realmente o emagrecer, ele é um produto completo, ele é um produto que vai realmente contribuir para a sua prática clínica, para suas condutas, porque ele contempla variantes que vão ser muito importantes dentro do processo de emagrecimento, mas que você também pode ter visões muito mais amplas, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Tudo bem? Então, novamente, qualquer dúvida, perguntem aqui no chat, levantem a mão e a gente faz aqui uma conversa, na verdade, um diálogo, tá? Não fica só um monólogo, fica um diálogo. Bom, então o que pode interferir no processo de emagrecimento? Então, uma pergunta bem importante, né? Eu comentei com vocês que um dos fatores é a genética, então, essa predisposição, e a gente está falando de um processo poligênico. Eu não estou falando de um processo que ele só tem a genética envolvida, ou que é um processo hereditário, mas eu estou falando de uma condição poligênica. Dentro dessa condição poligênica, muitos outros fatores também podem exercer algum tipo de influência, como, por exemplo, o balanço energético. Como eu disse anteriormente, não é só sobre déficit calórico, é também sobre déficit calórico. Vocês sabem muito bem a respeito disso. Mas como eu vou providenciar esse déficit calórico se geneticamente eu tenho um paciente mais ansioso? Se geneticamente eu tenho um paciente com mais propensão à compulsão alimentar? Se geneticamente ele tem uma tendência à adipogênese, dificuldade na termogênese, dificuldade, por exemplo, no consumo ali de glúten, e ele nem observa os sintomas e ele continua consumindo, né? Ele tem uma certa hipersensibilidade. Vou tratar aqui de uma maneira bem geral, chamando de hipersensibilidades. E isso faz com que esse paciente se torne mais inflamado, com mais dificuldade dentro desse processo de emagrecimento, dificultando os meus resultados. Então, veja, muitas vezes o profissional ele tem todas as ferramentas na mão. Eles têm o conhecimento, ele tem as abordagens, mas o que muitas vezes vai faltar e que é essencial nesse paciente, que a base dele é a genética. Então, esse conhecimento precisa ser aplicado. A composição da dieta, será que meu paciente responde melhor à dieta hiperlipídica? E aí eu vou colocar dentro dessa hiperlipídica uma cetogênica, uma low carb. Será que ele responde? Será que eu encontro essa resposta na genética? Encontro essa resposta na genética. Taxa metabólica basal, será que eu também posso encontrar esse resultado numa predisposição? E lembrem-se, quando a gente fala de uma condição poligênica, nós não estamos determinando nada, mas nós estamos falando que existe um grupo de genes, de variantes genéticas, que juntos eles podem sim favorecer um fenótipo. Características que podem ser observáveis, como, por exemplo, um fenótipo, vou colocar de excesso de peso, certo? Então, a gente pode observar. Hormônios também podemos observar. Vou pegar o caso, por exemplo, da própria insulina. Então, se eu tenho uma hiperinsulinemia, isso vai atrapalhar o meu processo de emagrecimento. Se eu tenho alterações tireoidianas, isso pode atrapalhar o meu processo de emagrecimento, e por isso que o teste também contempla dentro do perfil, né? A gente tem dentro dos eixos, a gente tem tanto a parte de glicemia, que você também pode fazer um paralelo com risco para diabetes, se essa paciente, se é uma mulher tem SOP, a gente também consegue trazer isso como uma verdade para ela, né? Porque pode influenciar,
como também a própria tireoide, que também pode influenciar. A saúde tireoidiana também é avaliada. Exercício físico, a gente consegue observar tanto na taxa ali, né, metabólica basal, né, os receptores beta-adrenérgicos, a gente consegue avaliar os UCPs, avaliando o processo de termogênese, isso também indiretamente influencia no exercício físico. Então, isso também vai ser importante também para que o paciente ele tenha um pouquinho mais de assertividade nessas informações. Sono e reparação, então, um sono reparador, um sono que vai ser que vai providenciar um pouquinho mais de resposta nesse sentido de reparação, né? Uma célula que não se repara é uma célula que envelhece com mais facilidade, uma célula que não tem essa chance de reparação, é uma célula que pode sofrer mutações e essas mutações acumuladas gerar um câncer. Então, vejam que o emagrecimento é a chave, mas a gente conquista qualidade de vida e saúde. Então, é muito além. Emagrecer, ele é muito além. Mas hoje eu quero mostrar para vocês como esse além pode ser colocado na prática clínica. Microbiota, como eu falei, glúten, lactose, comportamento e consciência alimentar. Então, muitos pacientes relatam que enquanto eles não observarem as informações, que tudo que eu estou falando pode ser justificável, ele tem dificuldade de aceitar. Sobretudo aqueles que já desempenham ali, né, a capacidade de questionamento. Então, eles vão realmente se apoiar em muitas informações das experiências prévias e de tudo aquilo que a gente fala, para que ele possa executar. E então, o processo de emagrecimento ele é muito mais complexo do que simplesmente déficit calórico, né? Não é tão simples assim, eu tenho certeza que vocês já sabem disso. Só para trazer aqui, né, umas figuras mais comuns aí, né, que nós identificamos e que muitas vezes a gente até se identifica literalmente, né? Mas eu queria mostrar para vocês que realmente esse paciente, quando ele chega no consultório, ele é um paciente que tem mais ansiedade, né? Ele tá muitas vezes buscando a quinta alternativa dele. Ele está buscando resultados que ele não conquistou desde a primeira vez que ele fez o investimento e não necessariamente ele está culpando alguém ou culpando uma situação, mas ele tem aquela ansiedade. Muitas vezes é uma ansiedade associada com o diagnóstico. É uma ansiedade mostrando que os exames não estão bons. É uma ansiedade que vai além da estética. É uma ansiedade que vem a estética junto, mas que em primeiro vem a saúde. Então, nós temos genes e polimorfismos dentro do processo de emagrecimento que vão contribuir, por exemplo, para um perfil de ansiedade do paciente. E aí eu preciso observar tudo isso. Então, veja que o emagrecer, ele é muito além do emagrecimento. Na verdade, a gente apresenta para o nosso paciente chance de mais qualidade de vida e saúde. E aí eu quero mostrar, por exemplo, um dos genes. Então, eu coloquei aqui o eixo, mas também puxando aqui as informações para a própria ansiedade. O ADORA2. O ADORA2 é um receptor de adenosina. Quando eu tenho ausência de polimorfismo, esse receptor de adenosina ele tem afinidade com a própria adenosina. Então, ele tem pouca influência sobre as respostas, por exemplo, associadas ao próprio sono, à própria condição de sono e até mesmo tempo de sono. Porém, quando eu tenho um polimorfismo, eu já vou mostrar esse polimorfismo, eu posso ter muito mais afinidade pela cafeína. Então, ao invés do receptor ter afinidade pela adenosina, ele torna-se muito mais, com mais afinidade pela cafeína. E essa afinidade pela cafeína é uma afinidade que pode, sim, influenciar na qualidade do sono do paciente. Então, eu coloquei aqui, né? Vocês vão ver, Tati, que RS que você está falando. Vocês vão ver quando vocês prescreverem o emagrecer. Vai estar lá descrito direitinho para vocês. CC é o selvagem, então menor sensibilidade à cafeína. Não quer dizer que a cafeína não vai influenciar, por exemplo, na frequência cardíaca. Eu tenho que observar o metabolismo da cafeína pela CYP. Mas aqui está falando que o CC tem menor sensibilidade, melhor tolerância, menor risco de insônia. Pode ser aquele paciente que toma cafeína e vai dormir? Pode ser aquele paciente que faça isso, Tati. Então, tem gente que pode, tem gente que não pode. Eu tenho que olhar o contexto de cada um, tá? Porque muitas vezes isso vai influenciar a frequência cardíaca, e isso pode ser um estímulo também para a ansiedade. Eu tenho ali o indivíduo heterozigoto que tem uma sensibilidade intermediária. Tem um risco moderado de ter uma perturbação do sono após ingestão de cafeína. Lembrando que a cafeína não é só o café. Lembrando que podemos ter pacientes que vão treinar à noite. Tem alguns de vocês chegando agora, às vezes estão chegando da academia, às vezes estão chegando da prática de exercício, às vezes vão sair da aula e vão para a prática de exercício.
E imagina o nosso paciente, muitas vezes, com alguma dificuldade ali, ou até mesmo antes de chegar, né, no nosso consultório, com alguma dificuldade, falar assim, ah, eu vou tomar uma cafeína que é para dar né, uma energia aqui. E isso pode prejudicar o sono dele. E o paciente que é polimórfico, Tati, ele tem maior sensibilidade, ele pode ter mais sono, mais insônia, mais distúrbios de sono, pode ter também mais ansiedade após o consumo, isso independente do horário do dia, e ainda pode ter uma resposta mais exacerbada a estímulos estressantes. E aí a gente vai ter que identificar esse paciente, porque muitas vezes a autoanálise dele não é o suficiente, a gente vai ajudá-lo nessa identificação. E se de repente ele é um paciente que não tem esse fenótipo, a gente contribui para que ele continue sem ter esse fenótipo. De qualquer forma, a resposta que ele vai apresentar é uma resposta mais importante para que a gente tenha uma conduta prática. Então, a cafeína, ela bloqueia o receptor, reduz os efeitos sedativos da adenosina e induz indivíduos com perfil TT a apresentar mais resposta a esse bloqueio, o que explica a propensão à insônia e ansiedade induzida pela cafeína. Associado a isso, ele pode ter muito tempo de tela. Quem não, né? Seja estudando, respondendo mensagens ou simplesmente rodando ali o feed. Então, quando a gente entende sobre isso, vocês estão vendo que é muito além do que só o processo de emagrecimento. O processo de emagrecimento ele pode acontecer, claro, depende de fatores, mas a genética ela tem informação. E aí, então, eu vou observar todas as informações e colocar na prática do próprio paciente, né? Outro gene importante associado com o consumo alimentar, que é o BDNF, o fator neurotrófico. Células que têm a propriedade de serem células permanentes, como o neurônio, ele não faz neurogênese assim como o adipócito faz. Seria maravilhoso, né? Mas ele não faz. Então, o BDNF, ele é muito importante. Quanto mais informação a gente tiver para modular o BDNF, e olha, eu vou falar para vocês, muitos pacientes têm um perfil de BDNF alterado. Quanto mais a gente souber modular o BDNF, mais a gente vai contribuir para que esse paciente ele tenha um consumo alimentar mais saudável. E que isso vai impactar também no relacionamento dele, por exemplo, de relacionamento interpessoal, e isso vai também fazer um estímulo para que ele possa ter um peso saudável, né? Então, qual é a função do BDNF? Ele regula a neuroplasticidade e resiliência ao estresse. Então, uma pessoa muito estressada, ela tem poucos amigos, né? Uma pessoa controlada, ela tem muito mais chance de ter muito mais amigos, não é verdade? A gente tem impacto do alelo match, Tati. Quem é o alelo match? Novamente, quando eu vou mostrar uma novidade para vocês, e aí quando vocês tiverem acesso a essa novidade, vai ficar tudo muito claro, tá? Quero instigar curiosidade? Quero também, né? Com certeza. Porque todos nós estamos modulados, então a gente não tem um perfil de ansiedade, a gente só tem curiosidade, né? Isso aí. Então, a gente tem uma menor liberação do BDNF e maior vulnerabilidade ao estresse e ansiedade. Porém, quando a gente utiliza polifenóis, quando a gente utiliza compostos bioativos, como a curcumina, como os compostos bioativos no ômega 3, por exemplo, a gente pode induzir a produção de BDNF e reduzir um pouquinho mais essa ansiedade. Então, novamente, eu não vou parar de falar isso. Nós oferecemos para o paciente muito além do emagrecimento. A gente oferece um plano de qualidade de vida sustentável, inclusive, para que ele consiga chegar à longevidade da melhor maneira possível, né? Então, só para falar um pouquinho desse estímulo, né? A gente pode ter condições inflamatórias. Dentro dessas condições inflamatórias, aumento de citocinas, que a gente também avalia no teste. E essas condições inflamatórias, que pode ser de origem, por exemplo, fatores ambientais. Então, vou pensar aqui de uma forma bem aleatória. Uma infecção viral, uma infecção bacteriana aumenta uma condição inflamatória. Não fui eu que quis, mas eu fui infectada. Tive ali uma condição inflamatória, aumento de citocinas, tem alteração de BDNF. Para um paciente polimórfico que tem essa alteração, ele vai ter essa alteração diminuindo, né, o processo de neurogênese, porque essa capacidade, essa taxa de neurogênese já é reduzida, de plasticidade neural e de neurodegeneração aumentada ou potencializada. Alguns estudos, isso também pode levar à depressão. Alguns estudos mostram que pacientes com alteração nesse mesmo BDNF têm uma tendência a certas compulsões alimentares, aumentando a chance de ficar beliscando ao longo do dia.
Tenho certeza que vocês também já se depararam com pessoas, com pacientes, ou até mesmo a gente, né? Nós somos seres humanos, que em algum momento da nossa vida olhou para um pote de nuts, falou: esse pote vai durar uma semana. E aí esse pote durou 2 dias, não é verdade? Aí quando você se deu conta, uau, mas nuts saudável, né, Tati? É, mas na quantidade certa, né? E para quem? Para quem pode tolerar também. Hoje em dia a gente tem várias hipersensibilidades aí, né, gente? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente consegue fazer vários paralelos. Eu não preciso ficar só no hábito de beliscar, mas eu também tenho que pensar além. Como que está esse processo de neurogênese? Como está esse processo de neurodegeneração, de plasticidade? Como que realmente esse paciente ele lida com as emoções? Como que estão essas emoções? Porque essas emoções também vão condicionar com que esse paciente tenha mais adesão ao exercício, mais adesão ao plano alimentar, mais adesão à suplementação, que às vezes ele manda fazer a suplementação, ele só esquece de tomar. Ele, ele tá tudo certinho, mas ele só esquece de fazer a adesão. Só isso, né? E aí o nosso trabalho, ele fica frustrado. Não tem jeito, né? Um outro gene muito importante é a CONT. Vocês viram que eu poderia falar do FTO, eu poderia falar do MC4R, eu poderia falar dos clássicos, mas eu decidi falar sobre eles porque hoje o que a gente mais observa é a dificuldade de modulação, vou dizer modulação de comportamento, não é verdade? Porque o comportamento gera decisões, e essas decisões geram consequências. Então, quando eu entendo que o teste ele é muito além desse emagrecimento que a gente observa, como também uma fonte de qualidade de vida, de saúde, de longevidade, eu quero que vocês também possam sair da caixinha e entender aquilo que pode ser além para o paciente. Porque é como se você utilizasse uma ferramenta e não tivesse só um resultado, mas pudesse atuar em vários cenários ali da vida daquele paciente. E é isso que a gente quer proporcionar para vocês também, tá? Então, a Conte, por exemplo, a gente pode utilizar a Conte para falar sobre ansiedade, para falar sobre depressão, para falar, por exemplo, de metabolização estrogênica, a gente pode utilizar a Conte para falar de epigenética dentro do processo de metilação. Então, a Conte dá para a gente falar de muito, dá para fazer uma aula de Conte, né? E se vocês quiserem, eu faço essa aula também, de repente, para o mês que vem, que é fantástico, né? Coloquei aqui o RS, o mais famoso, o gene da Conte, que codifica a enzima catecol ou metiltransferase, faz a degradação da dopamina no córtex pré-frontal. Quer dizer que ela pode ter a sua atividade alterada. Se eu tiver, a gente fala assim, uma conte lenta, ela lenta em degradar, portanto, eu tenho um aumento de dopamina. Aumento de dopamina aumenta ansiedade. Se eu tiver uma conte rápida, a conte rápida degrada mais dopamina. Ela tem uma tendência a ter menos dopamina disponível. Menos dopamina disponível, eu posso ter realmente uma condição mais triste, uma condição ali até um pouquinho mais depressiva, tá? Coloquei aqui os alelos para a gente observar as trocas dos aminoácidos. E lembrando, eu sempre. Ai, Tati, como que eu vou saber? Eu tô chegando agora, como que eu posso me dar uma ajuda? Como que eu posso saber se o paciente é mais ansioso, a conta é lenta? Você pode fazer a seguinte associação para esse RS. Quando o paciente tiver a é de ansiedade. Se ele for GG, é o contrário. Se ele for AA, vem de ansiedade, tá? Então, eu também posso ter essas correlações dentro do teste. A gente pode ter, por exemplo, ó, olha que condição interessante, né? O G também significa guerreiro. Ele vai ter o aminoácido valina, menos exploratório, maior atividade enzimática, portanto, baixos níveis de dopamina. Então, vamos supor que você atendeu esse paciente GG. E aí você falou, você mandou o plano alimentar para ele, vamos supor que você manda depois, você faz uma consulta e manda depois. E você manda escrito lá, olha, aquilo que eu quis dizer isso, aquilo que eu quis dizer, então eu coloquei aquilo que você gosta, a gente fez conforme o combinado. Se é um paciente menos exploratório, né, se ele é um paciente que tem baixos níveis, dificilmente ele vai. Se ele estiver muito cansado, se ele estiver, sabe, menos estimulado, dificilmente você vai ter um feedback daquele paciente de uma forma rápida. Porque, de repente, é um paciente que vai demorar mais, até para te questionar. Você vai perguntar: ei, paciente, está tudo bem? Está tudo bem.
mas ele às vezes teve dúvida, às vezes ele nem teve tanto interesse, então muitas vezes quando você olha aqui esse perfil, você fala assim, não, com esse paciente eu tenho que andar mais perto. Um paciente, vamos marcar um call, olha, 10 minutos, eu te mostro, eu pego os pontos principais e já te mostro o caminho, e aqui estão os links e eu te ajudo dessa maneira. Talvez você faça isso para todo mundo. Tá tudo certo, é o seu perfil de trabalho. Mas às vezes com esse paciente você vai ter que ter um pouquinho mais de dedicação. Tati, como que eu sei disso, sendo que eu vi o paciente uma vez só, eu não deu tempo de conhecer, muitas vezes pelo teste genético. Que às vezes até na forma como você se comunica com ele ou como ele se comunica, já teve uma adaptação que nem ele sabe. Então aqui você já começa a identificar, olha, aqui eu preciso ter um pouquinho mais de tempo, de dedicação, né, com esse paciente. E o contrário também, né? Eu tenho lá o perfil mais preocupado, mais ansioso, mais exploratório. Então aquele paciente vai falar assim: ah, porque aqui, ó, aqui você colocou, né? Outro dia eu coloquei assim para o paciente, falou assim: ah, eu tô com dificuldade de tomar água. Eu falei assim: então não tem problema, eu ponho aqui no aplicativo para te dar, né, colocar a cada 2 horas, por exemplo, para te avisar para tomar água. Aí, quando eu fui mandar para ela, ela falou assim: ah, você pode tirar aquele aviso de tomar água? Eu falei: por quê? Não, porque agora eu já baixei outro aplicativo e agora eu tô olhando não sei o quê. Então, assim, é um paciente que está mais. Ele está explorando mais informação, ele está buscando mais saber, ele quer identificar, ele tem mais. É como se ele tivesse mais interesse, é um paciente mais interessado, né? E é o perfil. Tati, pode ser que eu tenha eu tenha os dois, assim, metade né, do G, metade do A? Pode, você tem um heterozigoto, que muitas vezes é um paciente mais equilibrado na tomada de decisão, em trabalhar sob pressão, e tá tudo certo. Mas como que a gente vai saber disso? Olhando para o perfil genético. Só olhando para o perfil genético. A gente consegue. Óbvio, a personalidade, ela é moldada conforme todas as experiências da pessoa, mas com perfil genético a gente consegue ter um pouquinho mais de assertividade, pelo menos daquilo que é a natureza dele, não daquilo que epigeneticamente ele conquistou, né? Mas aquilo que é a natureza dele, que é a essência dele. Outro gene que eu acho que é importante é o clock, porque o sono também vai ser relevante no processo de emagrecimento. Ele vai controlar o ciclo circadiano, o ritmo circadiano, na liberação de melatonina, né? Ele tem um impacto importante em relação à fase do sono, uma tendência a maior risco para distúrbios metabólicos. A gente sabe, né, tem vários genes associados ao cronótipo que estão associados, por exemplo, com hiperglicemia ou resistência à ação da insulina, que isso vai atrapalhar o sono, vai atrapalhar o processo de emagrecimento, vai atrapalhar o sono, mas também atrapalha o processo de emagrecimento. Então, observar o clock também pode ser bem interessante, né? E aí eu coloquei para vocês, quem pode ser mais vespertino e noturno, quem pode ser mais matutino também para tentar é, aumentar principalmente essa questão da própria intervenção nutricional e também respeitar um pouquinho mais esse paciente, né? Ó, toda a literatura que vocês podem solicitar, a gente encaminha depois, tá bom, Cláudia? Mas tem sim, tem a literatura sim, tá? Com certeza tem. E, gente, é tudo em inglês, Tati? É tudo em inglês. Né? Se eu quiser olhar o artigo científico, é tudo em inglês, sim, tá bom? Claro que aqui a gente traz, né, gente, de uma forma mais amigável possível, porque a gente quer facilitar, né? Mas aí, se, por exemplo, a Cláudia quer estudar, porque ela tem esse perfil de paciente, ela quer estudar mesmo, porque é a vida dela, ela faz pesquisa, então é o artigo mesmo, né? Aqui a gente traz de uma forma mais palpável. Por quê? Porque todo mundo aqui atende, todo mundo aqui tem a dinâmica de cada um, que é muito pessoal. Então a gente quer trazer de uma forma muito mais amigável, muito mais mastigada para o dia a dia. E por isso que agora eu tenho o prazer de apresentar para vocês essa super novidade. Por quê? Porque nós fizemos o Emagrecer Guide. Meu Deus, Tati, what is this, né? O que que é isso? O que que é esse Emagrecer Guide? Esse Emagrecer Guide, gente, é realmente um guia, é um direcionamento, é uma sugestão. De forma alguma, a gente vai interferir nas condutas que vocês querem ter com o paciente, mas a gente quer ajudar. E a maneira que a gente entendeu que pode ajudar, além das aulas de atualização, é criar um guia. Então, a gente criou o Emagrecer Guide. Olha, eu olhei a versão quase final dele, que a gente ainda está formatando umas figuras, né? Está formatando ali os textos, mas a gente já está
com 161 páginas, contando com a capa. Então, assim, tem muita informação. Nossa, Tati, mas será que eu vou dar conta de ler? Mas é porque tá bem mastigado mesmo e eu coloquei em textos bem grandões, que é para ficar bem bonito, tá? Então, eu fiz um print de algumas páginas para mostrar para vocês. Então, todo mundo que prescreve o emagrecer, ele ganha o emagrecer guide, tá? Então, você, por exemplo, vai sair daqui da aula e vai prescrever o seu perfil genético ou do paciente. Você já vai receber o emagrecer guide para te ajudar nessas primeiras condutas com os primeiros pacientes do teste emagrecer. Tudo bem? Vai funcionar assim. Ah, Tati, ainda não prescrevi. Então, por enquanto, a gente vai esperar para você realmente prescrever, para a gente ter o nosso emagrecer guide pronto, para que você possa aplicar. Nosso objetivo é que você possa aplicar. Então, ele ficou com essa carinha aqui, que vocês estão vendo. E aí eu peguei só um perfil aqui, um eixo do comportamento alimentar, os genes que a gente avalia, então, como eu falei, eu poderia falar dos clássicos, né? FTO, MC4R, preferi falar do BDNF, do TAS2R38, que tem a ver também com paladar, sensibilidade ao paladar amargo, às vezes tem paciente que fala assim, ah, eu não como rúcula, eu não como brócolis, eu não como almeirão, agrião, porque é muito amargo. A gente tem gene aqui que mostra, então de repente você viu e falou assim: Uau, ele tem sensibilidade ao amargo, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com molhos, eu vou trabalhar com uma estratégia para que ele possa consumir mais hortaliças. Ou de repente é um paciente que tem, né, aquela memória ali da infância que ainda não foi muito bem colocada aqui para a vida adulta, então eu já consigo trabalhar com estratégias para ajudá-lo também nesse processo de adesão. E o SLC2A, que está muito associado também com preferências para o doce, tá? Para o açúcar, na verdade, tá bom? E aí, ó, assim que vai apresentar. Então, por isso que ficou grandinho, porque tem ali a apresentação, a capa, a apresentação de cada eixo, o que que tem em cada eixo, e depois a gente vai falando sobre os genes em si, tá? Por isso que ficou assim. E aí eu fiz um print do que a gente pode encontrar para cada um, vai ter um jeitinho que nós organizamos, tá? Então, a gente vai encontrar, sim, as estratégias disponíveis de forma bem simples, muitas vezes explicando por quê, gente. Existem pessoas aqui que já estão mais avançadas, existem colegas que estão chegando, então a gente quer deixar tudo isso nivelado para vocês, certo? Tenho perguntinhas. Gente, tá tudo bem até agora? Tudo certo? Gostaram do Emagrecer Guide? Gostaram dessa novidade? Acham que vai ajudar? Vocês acham que vai contribuir? Sim. Vai ajudar. Eu também acho que vai ajudar bastante, tá? E eu, na verdade, quando a gente preparou exatamente para pensando mesmo quem está no início. Porque quando, por exemplo, quando eu comecei, acredito que quem começou, né, quando começou, que não tinha um guide, que não tinha ali uma estratégia, teve que ralar bastante para entender o que estava escrito no teste. Então a gente quer pular essa etapa. Não que essa etapa ela não seja importante, ela é, mas hoje a gente tem recursos. Quando eu comecei não tinha tanto recurso, né? Então vai ajudar bastante. Ó, Natália falou, verdade, ralei, ralou. Eu também ralei bastante. Todos nós, né? E se a gente tiver interesse em se aprofundar, a gente vai realmente pesquisar um pouquinho mais. E que é muito saudável também, né? Então, respondendo aqui, né? Se a gente colocar isso como uma pergunta, né, a nutrição de precisão no emagrecimento, será que é relevante o papel do teste genético, do exame genético emagrecer? E aí eu vou deixar para vocês responderem, eu não vou responder. Eu quero saber se vocês acharam que é importante, eu quero saber, agora eu quero saber de vocês. Quero saber se vocês conseguiram ver além. Ah, porque eu vim aqui achando que a Tati ia falar sobre déficit calórico. Um exemplo, tá? Um clássico. Ou sobre comportamento alimentar. Vocês conseguiram ver a essência do emagrecer, assim como eu vi? A essência é ir além. A essência é sair da caixinha, como eu falei para vocês. Eu, de repente, estou olhando para uma conte que está associada ao comportamento, claro, né? O neurotransmissor, ansiedade, depressão. Mas eu também consigo ver a conte, por exemplo, mostrando um perfil de alteração na metilação, de repente, uma alteração ali na própria metabolização estrogênica. Vocês conseguiram ver também muito além? Coloca aí, eu quero ver. Conseguiram?
Ótimo. Tô achando que a Cláudia vai ganhar esse sorteio, porque ela é que mais conversa comigo, gente, olha. É, bom. Ai, Cláudia, se você ganhar, vão falar que foi, né, que foi marmelada, mas não é. Nem conheço a Cláudia, pra falar pra vocês. Ó, o Felipe agora manifestou isso aí. Muito bom. Bom, então, com o emagrecer, os seus pacientes terão, né, melhor direcionamento ao tratamento, maior assertividade das condutas, menor tempo à espera dos resultados. Então, um paciente que espera resultados, muitas vezes ele fica frustrado, não é verdade? Então, por que menor, Tati? Claro que vai depender da adesão dele, né, gente? E também das condições clínicas. Então, se o paciente tem metabolicamente muita alteração, então, né, tem um pouquinho mais de tempo. Mas se eu estou pensando, por exemplo, é um paciente que eu não sei se ele responde a dieta low carb, se eu coloco mais carboidrato, se eu coloco menos, então você ganha tempo, porque você vai ver no teste. Eu não sei se eu devo trabalhar, de repente, com tirosina, com L-tirosina, se eu tenho que trabalhar de repente com rhodiolas, com ashwagandha, se eu tenho que fazer alguma adaptação. Então, aqui você ganha tempo também, tá? Mais chances de acertos, mais chances também de a gente acertar com esse paciente, mais qualidade de vida, como eu bati bastante na tecla, mais longevidade, né? Então, com emagrecer, é muito além do emagrecimento. É realmente entregar aquilo que a medicina, a nutrição tem de mais atual, que é a tecnologia. E a tecnologia, sim, disparadamente, a biologia molecular, a medicina molecular, né? Vamos chamar até de nutrição molecular, é o que a gente tem de mais atual para apresentar para esse paciente, né? Então, perguntinha básica que eu até já fiz na outra aula, quem deseja ter condutas mais assertivas e de precisão, né? Eu acho que essa é a nossa grande questão, nosso grande questionamento para nós mesmos, né? Quem aqui deseja? Acredito que todo mundo, né? Ninguém ia ficar aqui à toa e sem realmente ter esse compromisso com consigo mesmo e também com os próprios pacientes, né? Todos, isso mesmo. Muito bom, Ellen. Bom, ótimo, Ivane, ótimo. Bom, a gente também pensou, claro, né, gente? A gente queria que todo mundo ganhasse o sorteio, but, né? É, nem todo mundo vai ser sorteado, que a gente vai fazer aqui um sorteio. Mas a gente vai ter uma condição bem legal para quem quer realmente começar a ir trabalhar com emagrecer. Depois o Gabriel ele vai entrar em contato com vocês para falar sobre tudo isso, né? Sobre essa campanha de lançamento que a gente ainda está fazendo, porque como vocês viram, nem todo mundo conhece ainda. Então ainda é uma campanha de lançamento e nós queremos também que vocês possam experimentar essa novidade com vocês e também com os pacientes de vocês, né? A Graciela fez uma pergunta. Ela disse assim, ó, em relação aos perfis matutino ou vespertino, a melhor conduta seria trabalhar com alimentação em horários que respeitam o cronótipo ou tentando respeitar o ciclo. Então, a melhor conduta vai ser realmente, no caso desse gene específico do clock, vai ser respeitar o perfil de sono desse indivíduo, tá? Esse perfil de sono vai ser, por exemplo, para que a gente possa instruí-lo em relação à própria atividade física. Então, ele é um perfil vespertino barra noturno. E aí, ele quer fazer atividade física à noite. Vamos supor, né, que ele só tem a noite para fazer, ele acha que só tem a noite. E aí, à noite, ele tá cansado, porque ele trabalhou o dia todo, e aí ele vai, por exemplo, tomar um estimulante, para pensar assim, né? Vai sair 7 horas do trabalho, vai querer tomar um estimulante para ir para musculação, qualquer outro tipo de exercício. E aí ele vai ver, ou você vai instruí-la, né? Ou instruí-lo em relação ao perfil dele de cronótipo, de ciclo circadiano, que tem esse perfil mais vespertino e noturno. Então, ele vai ficar muito mais estimulado. Você vai olhar também para o perfil de cafeína. Vai ver que o perfil de cafeína, a CYP, ela pode estar mais lenta. E a DORA 2 também pode estar alterado, pode ter lá o perfil TT. Então, veja que tudo isso colabora para que o paciente, ele fique muito mais estimulado nesse treino.
Então, o treino vai ser legal? Vai, porque o perfil dele natural é querer fazer as atividades mais tarde possível. Mas ao mesmo tempo, ele tem que dormir cedo porque ele acorda cedo e ele precisa desempenhar um trabalho cognitivo, ou um trabalho braçal, mas ele precisa desempenhar. E aí ele vai ficar muito refém, por exemplo, de um estimulante, que pode ser a cafeína, e aí ele tem o metabolismo lento. Veja que isso gera um ciclo e ele fica nesse ciclo rodando e rodando e rodando até te encontrar. Então, na verdade, a gente vai ter que respeitar o perfil do ciclo circadiano e o cronótipo ao mesmo tempo, mas dentro dessas condições, tá? Agora, isso vai ser importante também até para o próprio processo de digestão, horários mais cedo, né? E aí o contrário, Tati, o paciente que ele para ele tá tudo bem, ele só tem esse horário mesmo. Então a gente de repente vai trabalhar, ele não vai consumir essa cafeína para não atrapalhar no sono dele ou qualquer estimulante que possa interferir, mas ele pode trabalhar com outras versões ou outras sugestões, por exemplo, que não tenham esse efeito estimulante da cafeína, por exemplo, tá? Joia. Ó, a Su comentou aqui, ó. Tati, se o paciente usar, por exemplo, a hortelã como ergogênico, também atrapalha o sono? Pensando no clock, não. Pensando no perfil da CIP, que a gente avaliou a DORA 2, não. Aí teria que observar, Su, qual é o ativo dessa hortelã que poderia, por exemplo, influenciar ou outro gene que esteja associado com o perfil de ciclo circadiano, né? Ou ainda a metabolização, tá? Porque a hortelã também é muito utilizado no processo de digestão. Na verdade, poderia até ajudar nesse processo de digestão, né? Pensando nisso, na própria digestão, na entrega de nutrientes, facilitando a digestão, né? Teria que observar essa via primeiro. E aí, de repente, a gente tem muito mais uma fitogenômica associada, né? Muito mais. Uma via, de repente, de alguma CIP, alguma coisa assim, tá? Joia? Bom, vou só, então, repetir para vocês. A gente tem aqui no nosso emagrecer 43 marcadores disponibilizados lá naqueles 13 eixos que vocês viram, né? E aí, só para relembrar, gente, para participar do sorteio. Primeiro que vocês precisam ter se inscrito, né? Lá, se vocês estão aqui, vocês se inscrevem. Então, vocês precisam seguir a página da Genetic no Instagram. Vocês vão precisar curtir o post, e esse post que a gente publicou, e também comentar respondendo essa pergunta, certo? Tá? A Márcia já tá aqui. Chegou cedo. Joia? E aí, enquanto vocês fazem isso, eu vou dar esse tempinho. Ó, o Gabriel colocou o link para vocês, se vocês estiverem aí pelo computador, não vai sair do Zoom, tá? Enquanto vocês vão lá, eu vou responder a Ivane. Ivane, quer colocar a sua pergunta, que você falou que ia deixar por último? Pode colocar. Se você quiser abrir o microfone também, pode abrir. Oi, Tatiane, tá me Oi? ouvindo? Sim. Boa noite. Tatiane, as minhas dúvidas, primeiro são com relação se a base desse exame, ele é genoma ou exoma Tá. da avaliação, sobre os coletores, que são três, diferente dos outros coletores que eu utilizei em teste genético, ele é diferente, porque eu recebi na minha residência já, Uhum. para fazer teste. E o porquê essa diferença de coletores foi o que me chamou a atenção. E Uhum. com relação aos resultados, né? Como esses são novos, é lançamento, não trabalhei com eles ainda, eu sei que você vai fornecer vocês irão fornecer aí uma ajuda com relação a um áudio, em casos de dúvidas, para analisar junto. Só que a minha experiência nos testes genéticos é que os pacientes, eles se empolgam muito no início, aí vem aquele boom de informações, né? E aí a minha dúvida é com relação à conduta depois do exame, porque como é muita informação,
eu fico um pouco, às vezes, não é nem perdida, mas eu fico na dúvida em que inicialmente abordar, porque é muita coisa. E se vocês têm algum plano de ação, de conduta pós, exame? Tá? Vamos lá, então. Primeira pergunta, né? Quando a gente fala teste genômico e exoma, o exoma está dentro do DNA. Então, o nosso DNA, ele é composto de exons e introns. Então, quando você fala de exoma, você retira os introns do DNA e avalia exoma. Como que a gente faz exoma? A gente faz exoma hoje no Brasil para condutas clínicas em que o médico solicita em que de repente ele tem um pacientinho com vários sintomas, com várias alterações clínicas, e ele não chegou numa definição se ele tem uma síndrome, se ele tem alguma alteração específica, um gene pontual de alteração. E por que exon? Porque o exon ele vai ser a região onde a gente tem a codificação para formar uma proteína, por exemplo, tá? O intron não tem essa mesma codificação, apesar de ele ser importante. Tenho menos polimorfismos intrônicos, tenho mais alterações no exon. Quando a gente avalia polimorfismo, a gente está avaliando um pontinho dentro de todo esse genoma, incluindo introns e exons, tá? Porque o polimorfismo ele é uma alteração pontual. Eu não estou olhando um exon completo, eu estou olhando um pedacinho de uma variante que foi identificada no estudo anterior e me mostrou o caminho das pedras. Então, existe essa grande diferença. A análise de polimorfismos vai me dizer condições poligênicas. A análise de exon pode me dizer de condições poligênicas e há coisas a mais, como, por exemplo, síndromes importantes, síndromes genéticas importantes. Então, a gente Câncer avalia também, o né? genoma. Câncer Câncer. também, mas ele é menos solicitado, porque no câncer você quer avaliar o gene completo. Então, já existem painéis específicos para a gente avaliar, porque esses vários tipos de câncer já têm estudo de genes que já foram estudados, que já foram identificados, já existe o painel pronto. Mas, de repente, a pessoa faz um exoma para encontrar alguma alteração e encontra outra, por exemplo. Pode ser. Só que aí a gente tem várias especificidades. Então, vou pegar um exemplo bem clássico, tá? BRCA1 e 2, você vai avaliar o gene completo, exons e introns. Se de repente você tem uma mutação no intron, se você fizer exoma, você não vai ver o intron, você vai ver só o exon. Isso é um tiro no pé, entendeu? Por isso que ele não é tão utilizado assim, porque às vezes você pode ter uma mutação, que não é polimorfismo, é uma mutação, e aí isso pode realmente é, alterar essa condição de diagnóstico e prognóstico também, tá? Bom, vamos lá. Ó, tudo que a gente vai fazer para o sorteio tá aqui na tela, tá? Enquanto vocês estão indo lá, eu tô respondendo a Ivana. Então, câncer, eu faria o quê? Eu faria uma avaliação do gene completo, tá? Então, eu tenho painéis para câncer de mama, painéis para câncer de pulmão, painéis, eu tenho vários painéis que já existem, né? É. Um outro ponto importante, quando você fala de coletor, os coletores, eles podem mudar de acordo com o que os técnicos que trabalham lá na bancada, que analisam o DNA, eles acham que pode ter mais segurança, mais praticidade e custo para a empresa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente começou a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha um kit que vinha do Canadá. E esse kit, a gente tinha que cuspir dentro desse kit. Eu acho que eu ainda tenho esse kit guardado, hein? Eu peguei um novo, né? E acabei guardando para minha memória. E a gente tinha que cuspir. Antigamente achava-se que cuspir era muito bom. Só que acontece, às vezes a pessoa cuspia, tava de batom, aí um pedacinho do batom. Aí a pessoa cuspia e ela, ou às vezes ela tinha problema, ela não conseguia cuspir direito. Muito atleta, por exemplo, ou a boca muito ressecada, o paciente que faz quimioterapia não consegue. Então tinha muita dificuldade. Aí então a gente solicitou para o laboratório, falou, olha, a gente precisa de uma nova maneira de fazer essa análise. A gente vai fazer uma análise, por exemplo, fazendo um raspado da boca, que não era o suave ainda, então a gente foi aprimorando. Hoje a gente sabe que o suave, que é esse dispositivo que você recebeu, ele é um dos melhores. Por quê? Custo-benefício, ele é relativamente barato para a empresa
você recebe três possibilidades de analisar, você não recebe só um, né, que seria esse dispositivo de cuspir, por exemplo, e ele é feito aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente tem um arsenal de informação que é interessante para a gente mandar também para o laboratório e confiar nesses resultados, porque o técnico que trabalha lá na bancada disse que tá ok, porque o equipamento também melhorou a sensibilidade. Quando eu comecei, o equipamento não tinha toda essa sensibilidade. Mas, de qualquer forma, aí você poderia falar, mas Tati, mas como que eu vou saber que tem DNA aqui mesmo, né? Antes de qualquer genotipagem, o laboratório ele tem que fazer, ele vai pegar a informação, vai pegar a amostra do paciente, e ele tem que fazer uma quantificação de DNA. Então tem os critérios. E ele coloca assim, ó, se não tiver acima disso, é uma amostra que eu preciso mandar fazer outra. Preciso recoletar. Se tiver acima, passou pelo controle de qualidade. E todo laboratório, né? Pelo menos o nosso laboratório, a gente tem controle de qualidade. Vou falar que todo, porque eu não vou colocar minha mão no fogo por ninguém, mas a gente tem critérios de qualidade. Então, passou por essa qualidade, falou que tá ok, a gente manda seguir. Não passou pela qualidade, não tá ok, a gente retorna. Então, isso já é um ponto para que vocês se sintam seguros também, tá? Isso é bem importante. Um outro questionamento, tá? De como que eu vou começar? Então, exatamente, porque você começou com aquele teste antigo que tinha muitas variantes. Quando a gente pensou em emagrecer, a gente pensou em variantes que realmente vão trazer ali algo mais rápido, mais dinâmico para vocês e para o paciente. Então, você vai observar que é muito mais dinâmico e como eu sempre te respondi lá no áudio, você tem que observar a clínica do seu paciente. Eu não posso falar para você, Ivana, você tem que começar pelo A, depois pelo B, depois pelo C, sendo que de repente o certo seria o C, o B e o A de conduta, porque você está com o paciente. Então, qual é a demanda dele? Ah, ele veio, Tati, porque ele está com dificuldade de emagrecer, mas ele tem também uma característica de que não tolera lactose. Então, eu vou olhar para a termogênese? Não, eu vou olhar para o perfil de microbiota, vou olhar para o perfil de inflamação, e você vai fazendo os links. Ah, ele veio aqui, Tati, porque olha, ela já fez de tudo, já tomou de tudo e não consegue emagrecer. E tem essa dificuldade também para dormir. Então, eu vou olhar para a termogênese, para o perfil ali do cronótipo. Ah, ela falou que ela também já tirou glúten, já tirou lactose, que o intestino é maravilha, que ela está super modulada no intestino. Então, eu não vou olhar tanto para o perfil de microbiota, eu vou olhar para os outros perfis. Então, depende muito do paciente. Tudo bem? Só que aos pouquinhos, gente, só que isso não é da noite para o dia, né? A gente vai pegando aos pouquinhos, a gente vai. Por isso que é importante. Ah, eu prescrevi um teste hoje, vou prescrever daqui 45 dias. Não peguei nem no NutriGuide para ler durante esse tempo. Gente, tem que continuar nas atualizações, tem que continuar lendo. Quanto mais a gente lê, uma coisa que eu aprendi ao longo da vida. Quanto mais eu acredito em alguma coisa que eu faço, vocês acreditam na nutrição e na medicina de precisão, senão não estariam aqui, mais eu consigo reproduzir, né? A Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o seu coração, sua mente está cheio de informação boa, é isso que você vai reproduzir. É isso que você vai acreditar. É nisso que você vai se apoiar e é isso que o seu paciente vai ouvir de você. Então, de tanto ouvir, de tanto você ler, de tanto você praticar, ó, rapidinho você começa a pegar todas as informações. Por isso que a gente quis colocar um exame bem conciso, completo, claro, mais conciso, sabe? Um exame assim que você tenha mais um pouco de dinâmica, tá? Joia? Isso, muito bom, muito bom. Gente, vamos, né? Antes de fazer o sorteio, quero agradecer a presença. Vamos tirar só uma foto, porque às vezes alguém precisa ir embora. Vamos só tirar uma foto, que tá bem bonito aqui. Quem puder abrir a câmera, olha, eu tô fazendo, eu tô Tati, treinando a conte de vocês. com licença, Tati, eu ainda vou no Instagram lá que eu tava ouvindo só. Ah, só... então, enquanto isso, fica aí. Só a Ivana que não precisa abrir a câmera, que ela tá indo no Instagram. Então, vamos lá. Vou tirar. Aqui eu tô vendo duas páginas, tá? Então, eu vou tirar duas vezes. Um momento, um momento, um momento. Um, dois, três e. Primeira. Vou pra segunda agora. Opa. Só-
Um, dois, três e. Muito bom, gente. Conseguiu, Ivana? Acho que você já segue, é só comentar. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui, projetando a página para vocês, tá? Então, o que que eu fiz? O Gabriel me passou a lista de quem tinha se inscrito, tá bom? Aí eu coloquei o nome de todo mundo aqui, ó, tá? E aí agora eu vou fazer o sorteio. Então, a gente vai ver quem tá aqui, óbvio, tá? Ai, sorteou, fulano não tá aqui. Sorry. A gente vai ver quem tá aqui. A gente vai também ver quem segue, quem curtiu e comentou, tá bom? Posso ir, Ivana? Pode. Ó, veja que eu não fiz nada ainda, tá? Um, dois, três e. Ai, tô até nervosa agora. Calma. Tá aqui. Ó, eu vou colocar o da Graciela aqui, então, colocar por último, tá? Não sei se não tá, mas eu vou colocar porque ele também, ó, ele não vai repetir o nome, tá? Meu nome tá aí. Tá, eu vi. Uhum. Assim, eu não vi de todo mundo, mas eu vi sim, tá? Olha, só faltava, né? Vamos lá. Um, dois, três e. Então, valendo um emagrecer. Anne. Anne tá aí, gente? Eu não vi esse nome. Anne. Tira a Marta, pelo amor de Deus. Acho que a Anne não tá aqui, né, Gabriel? Confere comigo. Gente, depois você fala pra ela que ela perdeu. Também não achei. Então, mais uma chance. Sortear de novo. Ele não vai repetir o nome dela, tá? Um, dois, três e. Rita de Cássia. Rita tá aí? Eita, gente. Não tá? Não vi também, Rita. Então, mais um, hein? Um, dois, três e. Miguel. Não vi Miguel também. Eita, eu não vi Miguel. De novo? Tá dando muita chance pra mais. Madelon. Também não vi, gente. Eita, gente, cadê esse povo? De novo. Luciane, Luciane tá. Eu vi. Luciane, tá aí, não tá? Agora a gente vai conferir se a Luciane, ela curtiu. Curtiu, Luciane? Deixa eu até entrar. O pessoal tá vendo aqui, ó. Se você curtiu, comentou e respondeu. Ótimo. Então tá certo. Então, o teste é seu. Sorteio mais um. Não tem autorização. Ô, Carla, mas calma, calma, calma. Gente, então a Luciane é a nossa vencedora. Parabéns, Luciane. Parabéns. Muito bom, gente. Então, como eu falei anteriormente, a gente vai começar uma rotina de atualizações, tá bom? Para que fiquemos mais próximos também, eu acho que vai ser bem importante. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição, o Gabriel fica à disposição, tá certo? Gabriel quer comentar alguma coisa? Só queria agradecer a presença de todos, estão sempre aqui conosco. Vejo bastante carinhas repetidas, né? Ai, que bom. Isso é muito bom porque eu vejo que elas estão interessadas no assunto, estão querendo cada vez aprender mais, então isso é muito importante e é o que a gente quer, tá? Eu não vejo muitas empresas
do ramo da genética fazendo isso que a gente faz, certo? De atualizar vocês mensalmente. Então, é um diferencial nosso e eu acho que isso vai colher frutos em breve, porque a gente quer que vocês se atualizem e a gente quer dar o respaldo científico, técnico para vocês também compartilharem as informações no Instagram de vocês. Tá? Então, sempre conte aqui com a Genetic, que a gente vai sempre ajudar vocês, tá certo? Muito bom, galera. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijão. Boa noite. Boa noite.